ติเชตวันเนอนาถบินทิกัสสะอาราเมอัฏฐโคอัญญตราเทวตาอภิกันตายรตติยาอภิกันตวันนาเกวลกัปปังเชตวันนังโอภาเสตวาเยนะภควตาเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวะภคว ตางานะโมบากายะ Good morning, Your Holiness. Bom dia, Sua Santidade. É com grande deleite e alegria encontrá-lo virtualmente. Este é o segundo ano em que o ensinamentos asiáticos é realizado online. Obrigado por escolher esse tema de Acharya Chandrakirti, entrando no caminho do meio para nós. É um ensino que muitos esperam ansiosamente desde a última vez que o Senhor ensinou esse tópico. Hoje começamos com a recitação do Sutra do Coração, em Pali, pelo venerável do Centro Internacional do Vipassana, do Hawaii, na Tailândia, e depois seguido pelos vietnamitas. Para amanhã o programa é semelhante, exceto que começamos com o Sutra do Coração estado em chinês, seguido pela recitação em indonesiano pelos devotos do Dharma Yatra na Indonésia. Nossa moderadora hoje para o ensino de 2 dias será a senhora Bui Mai Chin, do Vietnã. Ela é uma dedicada estudante do Dharma e a principal voluntária do Centro Pendelim. E também tem sido moderadora dos ensinamentos e eventos desse centro. O Centro Pendelim Dharma é também um dos nossos co-organizadores desses ensinamentos pelos últimos 3 anos. Em nome do Comitê Organizador dos Ensinamentos Asiáticos, com uma calorosa recepção à Sua Santidade e aos nossos ilustres convidados, veneráveis membros do Sangha, colegas participantes e espectadores online que se juntaram a nós. Então, hoje... Esses ensinamentos são chamados ensinamentos dos asiáticos, organizados por muitos centros de dharmas na Ásia. E eu, primeiramente, vou fazer uma introdução ao budismo baseado no autocomentário do mestre Chandrakirti, sobre o texto Entrando no Caminho do Meio, do qual eu recebi a oração, a transmissão oral, e eu recebi essa explicação desse texto, Entrando no Caminho do Meio, do meu abate Lin Rinpoche, de quem também recebi vários outros ensinamentos. E também recebi a explicação do autocomentário do Khenpo Wanchuk. Primeiramente, falando sobre o budismo, mais de 3.000 anos, quase 3.000 anos atrás, Buda Shakyamuni girou a roda do Dharma e ele mesmo fez... Ele mesmo deu vários ensinamentos depois que ele teve as suas próprias experiências. E ele mesmo disse que... E ele também disse que as pessoas não devem receber os ensinamentos, tomar os ensinamentos deles como garantido, mas eles têm que examinar os ensinamentos dele propriamente e depois aceitar esses ensinamentos que ele ministrou, não base a fé, ou não por meio de fé nele, mas depois que analisou completamente os ensinamentos e aceitar
aceitar os ensinamentos. Ele pronunciou esse verso: monges eruditos, assim como os ourives, examinam o ouro, queimando, cortando e raspando, assim vocês também devem ensinar mesmo pelas palavras. E depois que vocês aceitem somente depois de investigá-las e não por respeito a mim. E se você vê que esses ensinamentos provocam uma transformação no seu contínuo mental, no seu comportamento mental, então vocês devem aceitá-los. Os estudantes aqui na Índia, naquele tempo, existiu o Centro de Estudos da Universidade de Nalanda, que eu acho, do meu ponto de vista, também a Universidade de Nalanda pode ter existido no tempo de Buda, mas gradualmente ele se deteriorou e depois se reemergiu de novo e se tornou um dos maiores centros de aprendizagem do budismo da parte lógica. E de onde emergiu vários grandes escolas, vários grandes eruditos. Não é que nós dizemos que a Nalanda era uma grande instituição de estudos budistas, mas podemos ver pelos escritos dos seus eruditos, daqueles eruditos que estudaram na Universidade de Nalanda, como eles escreveram grandes tratados sobre o budismo e sobre os ensinamentos de Buda. E isso só foi possível porque eles estudaram profundamente e analisaram profundamente os ensinamentos deixados pelo Buda ele mesmo. E eles testaram exatamente esses ensinamentos de Buda, assim como analisaram esses ensinamentos de Buda, assim como um ourivo testa o ouro. E esses ensinamentos depois emergiram no Tibete, devido a um grande mestre Shantarakshita. Mesmo que o budismo naquele tempo já existia no Tibete, porque foi introduzido no Tibete no 7º século pelo imperador Sonzen Gampo, que ele se casou com uma princesa chinesa que eu às vezes eu geralmente brinco com as pessoas dizendo que Sonzen Gampo se casou, o rei Sonzen Gampo se casou com a princesa chinesa porque ele gostava muito da comida chinesa, mas talvez ele achou a escrita chinesa muito difícil e ele achou melhor, porque naquele tempo não existia o alfabeto tibetano, então ele achou melhor criar a escrita tibetana baseado na escrita sânscrita, no Devanagari, na escrita sânscrita ou indiana chamada Devanagari. A seguir, logo após, depois quando o próximo imperador, rei Trisong Detsen, ele pensou que o budismo que tinha no Tibete devia ainda melhorar ainda mais e ser de grande qualidade. Então ele pensou em convidar o abate Shantarakshita da Universidade de Nalanda, e quando o abate Shantarakshita chegou no Tibete, ele falou assim: desde que vocês têm o seu próprio alfabeto, se vocês pudessem, em vez de estudar o budismo em sânscrito ou em Pali, vocês poderiam traduzir todos esses tratados na língua tibetana. E isso seria muito importante, muito bom para vocês mesmos.
alguns históricos dizem que mesmo Chandrakirti tentou aprender o tibetano. E o alfabeto tibetano tem as consoantes e as vogais. E desde então foram traduzidos na língua tibetana quase todos o Kangyu e o Tengyu. Kangyu é as palavras pronunciadas pelo Buda, e os Tengyu são os comentários sobre as palavras pronunciadas pelo Buda. Então, ambos, seja o Entrando no Caminho do Meio, seja o autocomentário sobre Entrando no Caminho do Meio, foram todos os dois traduzidos na língua tibetana. Então, o budismo o predominante no Tibete veio da Universidade de Nalanda. Então, não só os escritos de Chandrakirti, mas de outros mestres de Nagarjuna foram todos traduzidos em tibetano. E eu mesmo memorizei todos esses textos desde quando eu era muito pequeno, 6 a 7 anos. Mesmo que eu recitava esse texto de Madhyamika Entrando no Caminho do mesmo que não entendia o comentário, ou não, o significado. E como eu disse antes eu recebi a transmissão oral desse Entrando no Caminho do Meio, do Abate Rinpoche, e o autocomentário sobre Entrando no Caminho do Meio eu recebi de um mestre da tradição Sakya, o mestre Kungyen Wanchuk. Eu considero que estudar esse texto escrito pelos mestres indianos, principalmente escrito pelos mestres indianos, é muito importante. Então eu gostaria de dar uma pequena explicação, uma breve explicação sobre esse texto e principalmente a transmissão oral desse texto. E sobre o budismo, aquilo que nós devemos fazer, nós devemos realmente estudar profundamente e investigar esses ensinamentos, esses textos, e possivelmente receber explicações de um mestre plenamente qualificado que entenda completamente esses ensinamentos. Sobre a tradição de Nalanda, a tradição de Nalanda principalmente focaliza nos estudos por meio do raciocínio lógico. E entrando no caminho do meio, Chandrakirti, no final do 6º capítulo, ele disse que mestre como Dignaga Dharmapila
Ele disse que lhe perguntaram se esses mestres de Dignaga, Vasubandhu, Asanga, Dhammapala e assim por diante, os autores de tratados que já surgiram, tinham abandonado a visão da originação independente explicada por Nagarjuna. Então, Chandrakirti disse, sim, isso é dito assim. No fim do capítulo 6, do verso 224, 225, 226, ele disse, se nós realmente, por exemplo, o verso 24, por meio da luz brilhante da sabedoria, tão clara como uma fruta de mico safrão realizada na sua própria mão, ele percebe os três mundos como originalmente criados e, por meio da verdade condicional, prossegue para a cessação. Então, disse que se nós realmente prestamos atenção e analisarmos os fenômenos como eles existem, então eles dizem, agora a fim de concluir completamente o capítulo, portanto a palavra análises que foram apresentadas à luz da inteligência desenvolvida mediante as análises acima mencionadas, se nós analisamos realmente a maneira que os objetos existem, isso lança uma luz que supera a escuridão, que bloqueia a visão da realidade das coisas. E também nós aprenderemos a ver que todos os objetos, os fenômenos, têm duas essências, duas entidades, a convencional e a natureza convencional e a natureza última. E aquilo que nós devemos entender é que nós, quando os objetos, os fenômenos nos aparecem, isso é o lado convencional. Mas se nós analisarmos profundamente essa convencionalidade, nós não encontraremos nada que existem por elas mesmas. Então, quando essa maneira de analisar profundamente e não encontrar nada é a verdade última. Mesmo que as coisas nos aparecem assim como nós vemos, mas é 100% seguro que elas não existem assim como elas nos aparecem. Isso é possível compreender se nós analisarmos profundamente os fenômenos. Mas por que nós não somos capazes de analisar as coisas propriamente como elas existem? Por exemplo, no verso 34 34, 35 e 36, o 34 principalmente, se as características inerentes fossem a base dos fenômenos, os fenômenos seriam destruídos pela refutação de suas características inerentes. E a vasidade se tornaria a causa da destruição dessas entidades. Visto que isso é um absurdo, as entidades não existem inerentemente. Isso mostra que as coisas como a forma material e sensação fossem produzidas a partir de causas e condições com características inerentes, com sua própria essência e a natureza. Então, eu uso... então, quando o yoga vê as coisas como desprovidas de natureza inerente, percebe que todos os fenômenos carecem de natureza inerente, naquele momento a sua realização da vaziedade ocorreria por meio da refutação completa de uma natureza inerente dos fenômenos. E eu uso vários raciocínios lógicos para compreender todos esses versos. Ultimamente, eu recito, eu leio esse autocomentário sobre entrando no caminho do meio. Eu leio algumas páginas por dia.
eu não quero ser arrogante aqui, mas eu tenho alguma esperança de ter alcançado ou alcançar o caminho da cessação. Mas essa minha esperança não é por meio de uma fé cega, mas eu consegui ter essas experiências não por meio de uma fé cega, mas por meio de estudos, reflexões e meditação sobre aquilo que eu estudei. E fazer uma meditação unifocada sobre aquilo que eu li e estudei. E se vocês têm um interesse um pouco na física quântica, talvez essa física quântica pode ajudar vocês a ter alguma compreensão profunda sobre a parte lógica do budismo. Porque o budismo não é só importante você estudar e refletir, mas é preciso meditar naquilo que foi escutado e que aquilo foi refletido. Como entrando no início do entrando no caminho sem acumular o método e a sabedoria, não tem possibilidade de alcançar o estado búdico. Eu pessoalmente, eu faço essas práticas conjuntas todos os dias de gerar méritos, ou a mente da iluminação, que é a bodhisattva, e a sabedoria, ou seja, a sabedoria que compreende a vaziedade. Então, da minha experiência, eu posso dizer a vocês, meus amigos do Dharma, que se vocês estudarem, refletirem e meditar, vocês poderão alcançar um dia vocês poderão alcançar esse estado búdico. E vocês serão capazes de compreender profundamente a importância desses ensinamentos. E também vocês compreenderão a vaziedade. Como é dito no verso 2, como é dito no verso número 2 do capítulo 1, a compaixão é semente primária para a abundância, a colheita do estado búdico e para o seu crescimento. Esta é a água, e finalmente é o que amadurece como estado de prazer duradouro. Portanto, primeiramente, homenageio a compaixão. E nós rezamos sempre para que sermos de benefício a todos os seres sencientes. Mas nós devemos pensar aqui e agora, nós devemos pensar nos 7 bilhões de seres humanos existentes nesse planeta. E nós devemos pensar que todos esses 7 bilhões de pessoas têm a potencialidade de alcançar a iluminação. Mas devido à nossa arrogância, à nossa ignorância fundamental, nós criamos briga e devido ao apego a essa falsa existência desse eu, dessa entidade intrínseca do eu, nós provocamos várias brigas e nós criamos fazemos emergir várias emoções negativas, tipo a raiva, e devido à raiva nós criamos brigas e assim por diante. E quando nós estamos com raiva, nós podemos perceber que as pessoas em torno a nós estamos com raiva, e a sua família ficarão chateados e tristes e mal-humorados, e a sua família também ficará mal-humorada.
e com raiva. Ele recitou o verso número 7 do capítulo 6, que suas penalidades, por se irritar com o Bodhisattva, a virtude de 100 calmas acumulada por meio de generosidade da disciplina, destruído em um instante. Portanto, o mal pior do que a raiva não existe. Isso cria um corpo feio e leva ao ímpio, rouba a inteligência que distingue o bem do mal. A impaciência conduzirá a impaciência conduzirá aos reinos inferiores. A paciência cura estes acima e faz desenvolver as virtudes. Se nós podemos nos esforçar para criar um mundo pacífico, será muito melhor. E todas as religiões têm o mesmo potencial para criar paz no mundo. E eu também trabalho para nesse sentido, para criar seja a paz mental nas pessoas e para criar um mundo pacífico. E sua santidade também restou o verso 8 do capítulo 3, por meio da paciência você será bonito, adorado pelos seres sagrados, habilidoso em discernir o certo e o errado, e também, depois disso, tendo nascido como um ser humano ou um Deus, você dissipará todo o mal. Visto que todos os tratados foram traduzidos da língua sânscrito ou Pali, então todos os textos traduzidos em tibetano têm uma homenagem escrita em sânscrito. Na língua tibetana, Bachalama, no inglês é o comentário não entrando no caminho do meio. Em alguns textos eles também homenageiam todos várias outras deidades. Aqueles textos pertencentes ao Abhidharma pertencem ao Manjushri, e aqueles textos pertencem ao Vinaya, a homenagem é feita ao Buda. E aqui fala a homenagem ao Arya Manjushri. E a fim de entrar no caminho do meio, ele está entrando no caminho do meio, o primeiro verso do autocomentário, que eu não tenho traduzido aqui. O primeiro capítulo, ele restou o primeiro capítulo entrando no caminho do meio, depois restou o comentário. Os Sheravakas Pratyeka nascem do Rei Muni, os Budas nascem dos Bodhisattvas, e os Bodhisattvas nascem da indivisibilidade da mente da compaixão e bodhisattva. A compaixão é semente primária para a abundante colheita do estado búdico. E para o seu crescimento, esta é a água, e finalmente é o que amadurece como um estado do prazer duradouro. Portanto, primeiramente homenageio a compaixão.
A respeito dos ensinamentos do Buda, Buda deu os ensinamentos baseados na originação interdependente e bases na originação interdependente. Isso explica como as coisas são geradas, como as coisas existem. E eles ensinou, o Buda, o Rei Muni ensinou esses ensinamentos sem nenhum erro. Ele está restando o comentário. Ele está recitando todo esse verso que eu não tenho traduzido. Muitos dos ouvintes e realizadores solitários, eles proclamam os ensinamentos dos outros, mas muitas vezes as pessoas proclamam os ensinamentos sem realmente ter estudado esses ensinamentos. Eles ensinam os ensinamentos aos outros sem eles mesmos terem estudado os ensinamentos. É o que o comentário que a Sua Santidade fez. Às vezes eu tenho dúvida se realmente nós nos tornamos assim, ensinando os ensinamentos do Rei Muni sem ter realmente compreendido. Se nós realmente não estudamos os ensinamentos, se tiver experienciado os ensinamentos, nós agimos realmente como os Shravakas e Pratyekas. Ele está continuando a ler o autocomentário. chanju sambo namjang teta yin meki teta nayang drogbar cheba ni jesu tuba san nidu pa kanyin pa ten nyantu yin be chanju sambo namla tawa mi gyoro sanje ki tandi sanje ki tingi nyantu ba rang sanje lana ba yanda ba soba sanje sumja layang jugde tena sanje ki te rang sanje da nyantu teta ni sonamda yishi kongzu pewe chebre nyendewa towa baba chida sonamda yishi ki soda tuji shangoda naba tuji kebolo sogo mebe yang dawa zobe sanje nabe mebe chi sanje jing siyati tenyi yishi tezani nyawa majamba yishin chuyi tenyi chikui chi sanje da rang sanje so chige shebe chuyi nyendewa da rang sanje tezani 이식을 최단다 내버리고 니기 투배 오모도 수영 송비 개발했어 양 투배 오모는 강래 땀시나스 사제 전주선도 내중심 제시 오면데스 개디 전주선은 그 지시배 냐월 담발에 개발이 줄게 예외 세시쇼 많이는 대실 coisas como 사제 좀 되나 전주선은 충시나 니는 때문에 그 원장 전주선보다 산재 좀 되는 귤티스 내거기 개발다 양다고 좀도 주고 내서 들을 내거기 개발 내니
디시셰베 내고니 전주선배 내고 규정이 디시셰 탐제로 전주선배 내고 먼저 손에 타네 다 상제 시다로 이 고지시 전주 좀 양다我就是말이 전주선배 내고 규정이 이치로서 양다고 지도 주고 내니 시도 파관 잠배 장주 삼보 주고 니지 Ele está continuando a ler sobre o comentário. 파관잔데 전주선도 기본 이 준비도 시켰다고 델레션에 지시셔와는 치 통목은 전주 나다고 믿을 수가 없는데 이제 대다 내부 타르트도 뒤에 또 기본을 빼네 지시셔와는 전주선도 선보다 이 미칠 유부송 소보 치另外一个去了就是처벌 제대장 내부를 처벌 되게 방법 공부 사제 좀된데 Sua Santidade está mais dando uma transmissão oral do autocomentário, então se vocês puderem escutar, mesmo que seja em tibetano, vocês recebem a transmissão oral. 더 쳐보라 차서 하던 나오라는 말이 유수 대신도 가다 말아서도 태바대다게 전주 선번으로 차차이 지시원하는 더 많이 넣었어 대지지잖아 전주 선번하면 지시원하는 중 지시원하는 얘들도 랑산제 용시 숨었다고 대시 대단한 리보다 롱다이 지시원하는 전주 선번을 통보 예능 시작한데 주거 예능 양 전주 선보다서 지치 규정식 인식에서 다 전주 선보 사제 전된데 전주 선보 내고 모든 저 토네 용되게 요래 다 전주 선보 서야게 뒤도 가려서나 양 전주 선보다서 지치 규정식 인식에나 니지선다 니선다로도 전주 선보 계산은 그 제가 오면서 Aqui eles explicou aqui que os Tathagatas nascem do Bodhisattva e os Bodhisattvas nascem de quem? Os Bodhisattvas nascem da geração da Bodhicitta. Isso quer dizer que nascer nesse sentido quer dizer que você se torna um Bodhisattva devido a Bodhicitta. 루구도 좀 메네버 최탐제니 시버 교와 삼다 시버그 동배치 용수 시버 교와 삼도라나 춘리도 본디 스전하게 호도 쇼버 저고 냠네 전주 삼보 라 삼강 개번되니 전주 선데 전주지 섬시 교 스저 통제로 타바도 때에 선다 라나메 배선다 참배니 배선다 Aqui também ele comentou brevíssimo que as duas verdades, verdade convencional e verdade última, é da mesma essência. O inglês também está lendo diretamente.
강지 진이 개여도 또 편소 사변단에 별로 춘주 이 로전나 뭐도 되죠. 디지털 타방 이게 떠버리기 전. 그래서 오면서 네. 그래서 오면서 지들 치유기 눌러서 무슨 소모로 통마다 바르다 사만하고 사드도 춤는 거나 좋은 교회 영코 니뭐 대신도 인지 코나 그 숨져도야 개별로도 무슨 소모 영코 니 때문에 Estudo é o comentário sobre o autocomentário sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. Então, o que mostra aqui é que a compaixão é uma coisa crucial para a prática budista, porque em base à compaixão você gera a bodhicitta. E não só a compaixão é importante, mas como seres humanos, nós devemos saber que a compaixão é a raiz de todas as nossas felicidades. E se nós olhamos até mesmo os animais, quando eles ajudam uns aos outros, eles são muito felizes juntos. Quando eles brigam, eles machucam uns aos outros, a comunidade dos animais também não é feliz. E se nós, como seres humanos, podemos nos mantermos pacíficos, harmoniosos uns com os outros, nós faremos a nossa comunidade feliz, nós mesmos seremos felizes e nossa comunidade também será feliz. E por isso que é dito que a compaixão é a colheita do estado búdico. Então, assim como no nível externo, tanto no início quanto no meio e no fim, os pré-requisitos essenciais para uma perfeita colheita dos grãos, assim por diante, é a semente. A água é o processo da maduração, da mesma forma, é dito que a compaixão é o próprio pré-requisito dos 3 períodos para a colheita, perfeita colheita dos vitoriosos. E nós devemos observar quais são as condições que nos levam ao sofrimento. Da mesma forma, quando os outros estão experienciando o sofrimento dos sofrimentos, um indivíduo compassivo querendo proteger todos os seres sencientes, sem exceção do sofrimento, desenvolverá a firme determinação de livrar todos os seres dos sofrimentos. Mas se nós compreendemos a compaixão, realizamos a grande compaixão diretamente, mas se nós não temos a compaixão, então é impossível entrar no caminho do Bodhisattva. Por isso que é muito importante desenvolvermos a compaixão combinado com a visão que compreende a vazeidade para podermos entrar no caminho do Bodhisattva. Porque sem a conjunção desses dois é impossível entrar nesse caminho do Bodhisattva. E visto que não se considera concretizar este compromisso, caso se tenha descartado a sabedoria da não-dualidade, então é essencial que se empenhe neste compromisso por meio da sabedoria da não-dualidade. Portanto, a semente de todas as qualidades do estado búdico é a compaixão. Como se diz na Grinalda Preciosa, que indivíduo racional depreciaria o grande veículo que ensina a compaixão como pré-requisito de tudo, e a sabedoria, que é
livre de máculas, embora a bodhicitta já seja gerada, porém, se mais tarde esta não for umedecida repetidamente pela água da compaixão, as vastas colheitas resultantes não serão acumuladas. Neste caso, inevitavelmente se transcende ao nirvana dos ouvintes e dos realizadores solitários. Embora o indivíduo possa chegar ao estado de infinitos resultados, porém, sem a compaixão totalmente amadurecida, não será desfrutado por muito tempo. Ademais, a transmissão ininterrupta da pessoa a pessoa dos estados resultantes da grande comunidade dos seres áreas não desabrochará por um longo período de tempo. Então, aquilo que nos mostra aqui é que nós devemos, seja para nós mesmos e para os outros, nós devemos encontrar a raiz dos sofrimentos. E depois que nós encontramos as raízes dos sofrimentos, nós devemos procurar eliminar essas raízes dos sofrimentos. Se não for possível eliminar completamente, ao menos reduzir as causas dos sofrimentos. E se você será capaz de fazer isso para você mesmo, você também será capaz de fazer isso para os outros, ou mostrar isso para os outros. Ngai lu, ngai nga, ngai sem sene, nyandu yawa. Tadi ngai lu, ngai nga, ngai sem sene, ngai kawado wa. Nós sempre pensamos no eu mesmo, nós não analisamos essa entidade intrínseca do eu. Se nós realmente analisamos quem sou eu, quem sou, onde está meu corpo, onde está meu corpo, onde está minha mente, onde está esses agregados e assim por diante. O eu é o possessor de todos esses agregados. É aquele que é o patrão de todos esses agregados. Nós sempre falamos meu corpo, minha fala, minha mente, mas se nós analisarmos completamente, nós não encontraremos nenhum desses que nós denominamos de eu, meu, e assim por diante. Se nós, a sua santidade está mostrando um inseto na mesa. Se nós aplicarmos se nós analisamos, usamos para analisar esse corpo e corpo, fala e mente através dos 7 raciocínios lógicos de como se analisa uma carroça, nós veremos que no final nós não encontraremos aquilo que nós indicamos como eu, como meu. Eu, por exemplo, eu me digo, eu sou um monge, mas quando eu aplico essa análise de onde está esse bhikshu que eu chamo, eu não encontro nenhum bhikshu, nenhum monge. Bhikshu é monge. E Sua Santidade, de novo, restou o verso 34, 35 e 36. Mas quando eu analiso, eu analiso usando esses 7 raciocínios lógicos de analisar uma carroça, isso não quer dizer que as coisas não existem completamente. As coisas existem, mas elas não existem como elas nos aparecem. E esse aferrar ao nosso esse aferrar numa existência intrínseca do eu pode ser eliminado por meio da compreensão da vaziedade.
sabor, tem sabor. 다른 나라도 참 투도 줘야 돼. 랑게 줘야 랑게 투도 줘는 주변 매배 지식다 장화 차와 미시보라 소바 너무 보다 내가 너무 너무 무슨 여양 나마다 치마다 파리게 내가 미신 라스 니마 저리시 뚱이게 뚱이는 Está restando o comentário de novo do capítulo 38. 관계실 전주 선바 대동맹기 동매와 달라 신도 인지 민네 겨울 저 대지 치 통목하는 좀 된다면 이지 전부 라서도 차차로스 딘이 전주 선바 남기 인지 심절람이 보고 쇼라미보다 민매라미고 인지양 미국관의 사와차에 저요 추인난가 나왔다 요당 믿어보지 그것이 이제 동보 통화서도 된주고 동 그것이 이제 뭐죠 어디 순고 다 민매라미고 인지 쇼라미고 인지 민매라미고 인지 사송로 시에서 뭐지 인지 결과 대란도 제차와 대단 차와 내가 출신도 탐보 롱대보 잡은 마인데 차세 레베 체베나도 다르소니 나라 미국에 된 유다 천시 집어 대다 뭐 무슨도 미국 또 샤와나 담보 다게 니부디 랑기 다니 Está lendo de novo o autocomentário. 세월 tar never 통리 디디디 디지를 메다관이다 러시지 동원이도 대신도 저주서버 이지 시한게 왕도 교반은 주장 심신 직소로 따에 초 머리를 취기 디지로 표도 중 친지 로봇 타다가 생이 오연지 머리를 충분히 다셔 수십만 인데 나버도 누구 저도 집에 나는 랑글라지 소녀도 되나 내가는 기지를 메다고 또는 토도 보고서 맞아 정신이 통하나 대다기 또는 좀 더고 담배식이 뒤지로 표도 중 중요 치즈로고 또버 타다 로베 천이 조양지 이게 정신도 주고 사실이 양다고 토방도 있는 대다기 인지 섬로 미보다 미가서 인지 심전라 미보다 철로 미보다 Está continuando a ler o comentário. O inglês também está lendo o comentário. Se vocês quiserem escutar o inglês também. Mas se não vocês quiserem continuar escutando o Dalai Lama, vocês estão recebendo a transmissão oral do mesmo jeito. 예서 디 생방 좋아노 넘버 좋아 차시 이제 군주상 분들 나와요. 저도는 당부 शेजा오 면서 전주서번은 이제 사법의 이시 인지로서 연수 선배님 차를 넘버 쳐와나 사시저 민톱데스 연대게 된도 주를 치료 대양 공원도 연대게 된도 좀 뭐로서 뭐로서 라봐서 나버미가 패외 제작이 사르도 가워서도 나버 예 야원 넘버 2 샤기스 내려랑 뭐 개발지세를 야원에 이거 뭐이니 다 사슈 샤기 합식이 또뭐 소득이 그도 아니 시기요 다 저거 싫어 때문에 시기도 지게도 지도 Ele é o capítulo das esferas dos bodhisattvas. Ela, 전주선에 살아도 가와니 저주선만은 좀 당부 개와이나 타 최지진 산지에서 섬지들이 섬지주 시시도와 이름마다 전화 사셔야 돼. 섬지고 주고 될 저주선만 지게 세배 주기 조르심으로 통 인지 개발은 니도 녀로서는 섬강
Esse é o capítulo 11, de Entrando no Caminho do Meio. Ele está comentando, ele leu o capítulo, o autocomentário do capítulo 1, 2, 3 e 4. Um Bodhisattva na primeira esfera, como, tendo a compaixão como a base. É nesse momento que no caminho o caminho do caminho dos 5 caminhos, o caminho 1, 2, o caminho da preparação, da acumulação e da visão. No primeiro caminho da visão, ele entra no primeiro caminho do Bodhisattva. Ele está continuando a ler o comentário do autocomentário das esferas do Bodhisattva. Nessa Aqui ele está explicando que aqueles que geralmente da iluminação, aqueles que geraram a mente da iluminação, não é chamado Bodhisattva, é chamado seres completamente esforçados.
que aqueles que são realmente apaixonados, apegados à iluminação. Agora as perguntas. Question. Good morning, Your Holiness. A primeira pergunta é: muito obrigado, Sociedade. Obrigado pelos ensinamentos de hoje. Eu sou de Vietnã. É um privilégio de ser a moderadora desses 2 dias de ensinamentos, que é organizado para trazer benefício a todos os seres sencientes. E nós todos somos muito afortunados de receber seus ensinamentos, desse ensinamento de entrando no caminho do meio do Acharya Chandrakirti. Our first questions come from Miss Lim Ing Se from Singapore. Nossa primeira pergunta é de Miss Lim, da Singapura. Your Holiness, Sua Santidade, o Buda nos ensina a cortar nosso desejo por todos os fenômenos. Como podemos não cair na pior armadilha do desejo pela realização da vaziedade? A respeito dessa apreensão ou apego aos objetos, aos fenômenos, quando nós falamos de não apego aos fenômenos, aqui nós estamos falando sobre um desejo exacerbado, um apego exacerbado sobre a existência intrínseca do objeto ou dos fenômenos. Quando nós apreendemos aquilo que nós devemos eliminar é a apreensão da maneira de como o objeto, nós vemos que o objeto existe, ou seja, a apreensão, a objetividade do objeto. Se você tem uma familiaridade com a visão da vaziedade, você não terá um apego à sua projeção mental de uma existência inerente nos fenômenos ou naquilo que nos aparece, seja as sensações e assim por diante. Thank you, Your Holiness. Our next Muito obrigado, Sua Santidade. Sati Fu Yonhan from. A nossa próxima pergunta é de Satifu, da Malásia. Please unmute your microphone. Yes. Tashi Dele, Your Holiness, I'm Sati from Malaysia. Bom dia, Sua Santidade. Como podemos superar a luxúria dentro de nós, que é como um buraco sem fundo? A respeito disso, nós temos um apego impulsivo, um desejo impulsivo, devido às habituações kármicas mentais ou às impressões kármicas mentais. Mas se nós usarmos a nossa inteligência, e sermos capazes de diferenciar as coisas certas ou erradas, nós podemos ver que as coisas ou sensações aparecem, quando ela nos aparece, parece que ela tem uma objetividade concreta. Mas se nós formos capazes de analisar e ver que as coisas não existem assim como elas nos aparecem, nós queremos um discernimento do certo e do errado, e nos ajudará a diminuir o nosso desejo exacerbado. Quando nós falamos de apego exacerbado ou desejo exacerbado,
Quando nós falamos sobre isso, nós falamos desse... isso surge por causa dessa maneira que nós... por causa dessa a maneira errônea de nós vermos os fenômenos. E nós devemos eliminar esse tipo de desejo e apego, desejo que se apega às coisas como elas têm uma objetividade. E isso nos provoca sofrimentos. Sua Santidade, para milhões de refugiados e aqueles que morrem de fome ao redor desse mundo, de comportamento abusivo, eles estão pagando alguma dívida kármica por seu comportamento abusivo em vidas anteriores? Se nós podemos pensar que isso causas foram devido a causas criadas no passado, mas se nós falamos de conditions, se nós evitarmos de ajudarmos os outros e deixar eles à deriva, aonde eles estão, então nós estamos ajudando a criar mais causa para os sofrimentos. Mesmo se todos nós estamos passando isso devido a causas criadas no passado, mas se nós ajudarmos, porque falo de causas e condições e causas e karmas, causas e condições. Se nós criamos as condições necessárias para essas pessoas não terem sofrimentos, não passar por aquilo que eles estão sofrendo, então nós criamos as condições para outras causas positivas. Mas se nós falarmos, isso é o karma deles, isso é uma coisa, isso é completamente errado. Mesmo que as causas existem mas para que as causas amadureçam, precisam as condições. Porque se você tem as causas, mas não tem as condições, então as causas não amadurecem. Então, se nós praticamos o Dharma de maneira profunda, realmente nós podemos criar as condições para que essas causas negativas sejam eliminadas. Então, nós devemos ver a lei do karma, que é causas e condições, de uma maneira positiva e aplicar isso em uma maneira positiva. Então, criar condições positivas para eliminar as causas negativas. Miss Utami, please, your question. Please unmute your microphone, please. Good morning, Your Highness. My name is Sri Utami. I'm from Jakarta, Indonesia. Da Indonésia. Bom dia, Sua Santidade. Minha pergunta é: como podemos fazer o bem sem estarmos apegados a expectativas, resultados, a expectativas dos resultados provenientes dessas boas ações? Se você pensa sobre isso e aquilo, ou seja, qualquer coisa que pensamos não é necessariamente relacionada ao apego. Por exemplo, se você cultiva a bodhicitta, ou a mente da iluminação, você pensa que você está cultivando essa mente da iluminação, você tem o desejo de alcançar a iluminação para o benefício de todos os seres sencientes. Então, nesse caso, o desejo, o apego não existe. Porque... Então, por isso que nós devemos combinar o desejo da iluminação, combinar essa mente da bodhicitta, o desejo de alcançar a iluminação, com a visão que compreende as vaziedades.
Porque, desse caso, quando você compreende a iluminação, compreende a mente da iluminação imbuída da vaziedade, você vai ver que todas as ações que você faz são desprovidas de uma existência intrínseca. Então, essas, mesmo que seja desprovida de uma existência intrínseca, são positivas e você não cria apego a essas ações, porque são vazias de existência inerente. Por isso que é importante cultivar a bodhicitta imbuída da vaziedade. Mas porque nós miramos alcançar a vaziedade para o benefício de todos os seres sencientes. Mas no nosso estado atual que estamos, nós atuamos, agimos, fazemos ações impulsadas pelo desejo, porque nós não temos esse conhecimento esse conhecimento da vaziedade. Oda. A próxima pergunta é da Tailândia. Sua Santidade, o que podemos fazer para lidar com as situações quando estamos cercados por pessoas de opiniões egóicas diferentes? A respeito disso, nós sempre esperamos. Nós temos expectativas, nós não devemos atuar como um impulso, nós devemos usar a nossa inteligência a nossa inteligência humana. Tem várias coisas que estão acontecendo no mundo atual. E tem os benefícios duradouros a longo prazo e os benefícios a curto prazo. Se nós vemos um benefício, se nós vemos as coisas como benefícios duradouros, nós devemos cultivar a visão da vaziedade. E se nós aplicamos essa visão da vaziedade em todas as nossas ações, nós não nos apegaremos às ações que nós fizermos. É claro que as pessoas são imbuídas de inveja, orgulho e assim por diante. Eles usam essas emoções negativas para fazer eles usam essas emoções negativas para fazer um meio de vida, para ganhar um meio de vida. Mas se nós precisamos a um benefício duradouro, nós queremos eliminar essas emoções negativas. Por exemplo, se nós pensamos nos bodhisattvas, os bodhisattvas eles atuam para ajudar todos os seres sencientes sem exceção. Por quê? Porque eles pensam em um benefício a longo prazo. Então, se nós pudermos pensar nas causas e condições para ajudar a beneficiar todos os seres sencientes, isso é um benefício duradouro. Mas infelizmente, no caso das emoções negativas, o orgulho tem por exemplo, tem dois níveis de arrogância. Tem um nível de orgulho. Tem o orgulho negativo e o orgulho positivo. O orgulho negativo nos provoca sofrimentos. Mas se nós vemos os bodhisattvas têm um orgulho positivo, que ele tem o orgulho de trabalhar para o benefício de todos os seres sencientes. Então, esse orgulho de trabalhar para os benefícios de todos os seres, para o benefício de todos os seres sencientes, esse orgulho impulsiona a eles a ir enfrentar todos os problemas, porque é para o benefício de muitos seres sencientes.
Nós também podemos ver exemplos mais cercanos, como Martin Luther King, Bispo Tutu, que eles brigam, eles têm esse orgulho de trabalhar para beneficiar vários seres sencientes, não só um orgulho individual egoísta. Next. Thank you, Your Próxima Holiness. pergunta. Now we have two last questions, Your Holiness. Now I would like to invite Miss Chen Luong Khánh Giao from Vietnam. Miss Chen, please. A próxima pergunta é de Tran Lung, do Vietnã. Sua Santidade, poderia compartilhar seu pensamento sobre a abordagem do caminho do meio no campo da ciência, trabalhando lado a lado com o budismo? Nós falamos sobre o budismo e ciência, é uma maneira de falar em geral, mas se nós olhamos pelo lado da ciência, a ciência principalmente foca na matéria externa, mas eles não focam no mundo interno da mente. Ou seja, eles não fizeram muitas investigações sobre como funciona profundamente o mundo da mente. E no budismo, em vez, eles fizeram muito mais estudos e investigações no mundo mental, como funciona o mundo da mente. E nos tratados budistas tem várias explicações profundíssimas sobre como funciona a mente. Então existem muitas coisas sobre a mente que os cientistas ainda não aprenderam e eles serão muito beneficiados com os tratados budistas, principalmente da parte psicológica da mente. E principalmente sobre as emoções, como funcionam as emoções da mente. Next. Thank you, Your Holiness. Our last question today comes from Subontip Chogransi from Thailand. A próxima pergunta é de Suportip, em Tailândia. Please unmute your microphone, please. Miss Chogransi. Your Holiness. Bom dia, Sua Santidade. Which Dharma teaching shall we adopt to heal ourselves living in this? Que ensinamentos de Dharma devemos adotar para nós, para nos curar, vivendo neste mundo pandêmico atual? Essa pandemia existe em todas as partes do mundo atualmente. É claro que as pessoas, os cientistas estão fazendo e os médicos estão fazendo muitas pesquisas, análises para descobrir uma medicina para curar o nosso mundo, curar dessa pandemia. E nós devemos estar atentos ao que essas pesquisas nos mostram. Mas aqui o ponto é, se você com essa pandemia se torna depresso e triste, então é melhor você aprender como eliminar essa depressão e essa tristeza. Se você pensar, isso é o meu karma, isso pode também ajudar até um certo ponto,
Mas não é muito útil sobre essa pandemia. Os médicos e os doutores estão fazendo o melhor possível para ajudar todos os pacientes, todos os doentes, e eu realmente aprecio muito os trabalhos deles. Então, as pessoas não devem ficar desmoralizadas, mas em vez de ficar desmoralizado e triste e deprimidos, devem seguir os seus conselhos e tomar as precauções necessárias, usar máscaras e assim por diante. Isso são coisas práticas que nós devemos seguir. Apesar de todos os seus esforços, se você sofre se você pega a Covid, e se você acredita em um Deus Criador, você pode rezar para Ele, se ajudar a eliminar essa doença. Mas se você não acredita em um Deus Criador, você pode pensar em algum poder superior que pode eliminar essa doença. Para aquelas pessoas preguiçosas, talvez eles falam que é culpa do karma, mas o karma não é uma coisa fixa. O karma pode ser mudado. With our utmost gratitude and strong devotion to you. Muito obrigado, Sociedade. Nós agradecemos aos seus ensinamentos e eu sou certa que várias pessoas beneficiaram dos seus ensinamentos de hoje. Do profundo do nosso coração, nós desejamos uma longa vida para o Senhor e possa todos os seus e possa todos os until enlightenment. Thank you again so much, His Holiness, and we wish to see you tomorrow. Solicitamos sinceramente a sua santidade que continue a nos ensinar todos os anos.